Bom dia pessoal. Deixa eu me ajeitar aqui. Qual é o centro? É pra cá. Pessoal, vamos continuar conversando sobre mentoria. Semana passada falamos um pouco sobre os benefícios da mentoria e quais são as grandes vantagens desse novo processo de desenvolvimento humano e de aprendizagem. Hoje a gente tá aqui para eu contar para vocês que nem sempre o mundo é o mundo ideal. E isso é uma verdade, todo mundo vive isso todos os dias. E tá tudo bem não ser o mundo ideal. É através destas propostas de mundo em construção, de mundo não ideal, é que a gente consegue promover o nosso desenvolvimento e até acelerar algumas questões de aprendizagem. Então, se a gente olhar para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio, o fato do mundo não ser ideal, não ser imaginário, maravilhoso, cor-de-rosa, faz dele um mar de oportunidades. Mas a gente precisa estar atento a isso. E o mentor é alguém que pode te alertar, pode colocar luz nas oportunidades que existem, mesmo nesse mundo que não seja o mundo ideal. Simone, o mentor precisa ser sênior, precisa ser um profissional muito experiente dentro da minha área de atuação ou na área em que eu desejo me desenvolver? Não necessariamente. Ele pode sim ser um profissional sênior, ele pode sim ser um profissional com grande experiência, com uma mochila bem gorda de alternativas e um caminho bastante significativo de carreira, mas ele também pode ser alguém que tenha uma visão e uma perspectiva que lhe ofereça um contraponto no processo de análise dos problemas. Isso faz uma diferença muito grande. Mentores, que são pessoas que viveram experiências completamente diferentes das nossas, podem nos dar uma visão muitíssimo rica sobre alternativas e perspectivas de soluções. Diferente da psicoterapia, esse café tá bom, gente. É um café de pimenta que eu adoro. Diferente da psicoterapia, a mentoria é um processo prático e reflexivo. O que eu quero dizer com isso? Que existem sim momentos em que o mentorado é provocado para que ele reflita, ele é convidado a mergulhar em algumas experiências que ele tenha vivido em seu passado, ele é convidado a observar a sua dinâmica psíquica, emocional, de decisões, de relacionamentos, de construção de resultados. Porém, todo esse processo está muito voltado para a prática. O que eu quero dizer com isso é que os mergulhos reflexivos, eles acontecem, mas imediatamente depois existe uma ação conectada nesse mergulho reflexivo para que o mentorado viva a experiência de um novo padrão de comportamento ou um novo padrão de aprendizagem. Essa é a grande diferença. A mentoria não necessariamente precisa estar ligada à profissão, ela pode estar ligada a outros aspectos da sua vida, pode estar ligada à sua vida pessoal, pode estar ligada ao teu lazer, pode estar ligada a um desejo de desenvolver um esporte específico, mas ela tem esta característica de olhar para o ser humano como um todo, como alguém que não é só profissional, não é só mãe, não é só pai, não é só filho, não é só esposa ou marido, mas que é um ser humano completo, complexo, que tem que equacionar algumas variáveis durante os momentos da vida. Então, quando o mentor ele olha para o seu mentorado, ele tem que enxergar esse contexto,
Para você escolher um mentor, você tem que ter a segurança de que ele vai olhar para você, profissional, pessoa, ser humano, dentro de um contexto holístico, que ele vai conhecer essa sua dinâmica de funcionamento como um todo, não só do ponto de vista de comportamentos apresentados, né, que são evidências e padrões, mas também de como acontece o teu funcionamento psíquico, como acontece a sua dinâmica emocional, como é que acontece o seu conjunto de escolhas e de decisões, como ele mergulha junto contigo no teu plano de desejos, no teu plano de sonhos, para que ele seja, neste processo, um facilitador deste caminho. Portanto, o mentor não precisa ser alguém mais velho, com uma vasta experiência dentro da área de atuação onde você deseja evoluir. Ele pode ser esta pessoa com este conhecimento e esse repertório, mas ele pode ser alguém tão jovem quanto você que tenha, por exemplo, vivido experiências diferentes. Você pode escolher o seu mentor pensando no próximo passo ou no seu próprio plano de desenvolvimento. Vou dar um exemplo para vocês. Eu quero me especializar, um exemplo, né? Eu quero me especializar no mundo dos esportes. E eu quero me especializar como psicóloga de equipes de alta performance. Um mentor meu pode, por exemplo, ser um profissional da saúde que já acompanhe equipes de alta performance. Não necessariamente ele precisa ter a formação em psicologia, mas ele pode ser um treinador, ele pode ser um educador físico, ele pode ser um preparador físico, ele pode ser um fisioterapeuta de uma equipe de alta performance, porque estes profissionais convivem neste ambiente e podem oferecer para mim uma perspectiva que seja interessante para que, aliada ao meu repertório já existente, me permita novas conexões e um processo de aprendizagem mais acelerado. Isso é uma coisa super importante da gente entender no processo de mentoria. O mentor é alguém que não é uma cesta de conhecimentos disponíveis. Ele é alguém que tem o repertório dele, mas que tem um foco naquilo que já foi construído por você enquanto aprendizagem e experiência. E ele vai promover novas conexões, ele vai disponibilizar o conhecimento dele, ele vai provocar reflexões junto contigo, para que você, utilizando este seu repertório, essa sua experiência, toda essa sua vivência, consiga realizar novas conexões de aprendizagem e avançar no caminho que você deseja e ir até o seu sonho, né? Caminhar em direção ao seu objetivo maior. É esse o papel de um mentor. Uma outra pergunta: Simone, este cara precisa ser um profissional especializado e ele precisa ter uma cara de programa de mentoria, que tem sessões semanais, com hora para começar, com hora para terminar, com exercícios entre os encontros e tudo mais? Não necessariamente, mas como eu disse no vídeo passado, se não me engano foi um podcast, não necessariamente ele precisa ter a mentoria, o processo de mentoria precisa ter este desenho. Mas o processo tem uma força, ele tem uma dinâmica na descoberta destas novas conexões de aprendizagem e na promoção destas novas conexões de aprendizagem. Então, não necessariamente você precisa ter este processo neste desenho de uma quantidade específica de sessões, que hajam intervalos entre elas, que hajam exercícios para promover reflexões entre os encontros remotos, mais síncronos ou presenciais, né? Não importa.
O ponto é que dentro deste processo, a dinâmica de aprendizagem tem uma cadência diferente de quando você não está vivenciando o processo. Mas é possível viver a experiência da mentoria mesmo fora deste contexto mais organizado e sistêmico. Como, Simone, que é possível? É possível, mentores são profissionais e são pessoas que você pensa como referência. São pessoas que podem e são capazes de oferecer novas alternativas e perspectivas de análise e pensamento para você. Então, você pode ter mentores que estejam no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar. Você pode ter mentores que são seus líderes, que são seus subordinados, seus pares. Eles podem estar em todos os lugares. O importante é que eles tenham esse contexto de oferta e de construção do conhecimento em conjunto. Porque não existe no processo de mentoria uma entrega que seja feita unilateralmente. E a gente precisa ter muita consciência disso. Quando a gente procura esse tipo de ajuda ou de facilitação para o nosso processo de aprendizagem, nós temos que estar, para todo o processo de aprendizagem adulto, uma condição sine qua non é que o adulto esteja disponível para aprender e tenha o desejo deste aprendizado. Porque o aprendizado significa, em algum momento, uma mudança e uma alteração de comportamento para a entrega. É esse processo evolutivo. E as mudanças e essas alterações de comportamento nem sempre são tão simples de serem aplicadas. Às vezes no papel e na teoria isso parece muito tranquilo, muito suave, mas a hora que isso vai para a prática é um pouco mais desafiador. A presença do mentor ajuda e facilita este processo de aplicação. Apoia, acompanha, oferece soluções práticas para viabilizar a realização. Então, existem benefícios muito grandes quando essa mentoria está próxima a você. Se você tiver, por exemplo, um mentor designado dentro do seu ambiente de trabalho, ele pode acompanhar o teu processo de evolução. E ele pode, dentro do contexto que vocês certamente terão de confiança, de alinhamento, de abertura, de compromisso um com o outro no processo de desenvolvimento, ele vai poder sinalizar para você os seus avanços e as suas oportunidades de melhoria, ou sinalizar que você ainda está longe do seu limite, você pode ir um pouquinho além, ou que você já ultrapassou o seu limite, você precisa se reposicionar para ganhar energia. Então, ele pode estar em qualquer lugar. Fique atento, não se prenda a convenções, isso é muito importante. Às vezes a gente tem a ideia de que o nosso mentor é alguém que tem que ser como o nosso pai, como a nossa mãe, como figuras de autoridade que nós construímos ao longo da nossa vida, um professor, um mestre, um líder, e não necessariamente essas pessoas estão nestes lugares, ou não necessariamente elas são nossos conviventes, o que não impossibilita de que elas exerçam este papel. Pense sobre isso. Uma excelente semana para todos vocês. Gratidão por estarem comigo mais hoje. Um beijo no coração. Até a próxima.